comentando a lição de sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Resumo e aplicação espiritual. Encerrar uma lição como essa nos faz refletir muito sobre tudo que o Senhor Jesus passou e o que representou para Ele a entrega, a aceitação do sofrimento e da morte na cruz. Nosso compromisso com Ele só aumenta quando avaliamos o preço pago pela nossa liberdade espiritual da morte eterna. Ele pagou o preço e não ficou devendo nada a ninguém. Um homem, depois de ler os últimos momentos da vida de Cristo, acabou adormecendo com a Bíblia aberta no livro de Marcos, capítulo 14 em diante. Súbito, ele começou a sonhar e viu um soldado romano com um chicote com um prego na ponta bater em Jesus, que estava amarrado a um tronco. Tamanha crueldade impôs ao homem um mal-estar que ele não suportou e, correndo, pegou o agressor pelos ombros, lançando-o ao chão e gritando: "Pare de bater no meu Salvador!" Surpreso, olhou para o rosto do soldado ao chão e tomou um susto. O soldado tinha exatamente o seu rosto. Ele acordou de um sobressalto ao pensar na terrível verdade que presenciara. O agressor era ele mesmo em seu sonho. A partir de então, passou a ser um cristão mais dedicado e divulgador da mensagem de salvação para muitos. Assim, o escritor Marcos narrou a sequência de fatos que levaram Jesus a ser preso e julgado de forma incomum naqueles dias. Maria, por exemplo, foi mencionada na trajetória de Jesus para a cruz, porque ungiu Jesus num prenúncio de sua morte e ressurreição. Jesus disse a Judas, que tinha questionado o desperdício do perfume: "Deixai-a, porque ela fez isso me preparando para a sepultura, pois onde for pregado esse evangelho, sua atitude será inesquecível." Ela demonstrou em atitude amor e honra ao Mestre. Na última ceia, Jesus mostrou a importância do seu sacrifício, usando o pão e o vinho, o suco da videira, como símbolos do seu corpo e do seu sangue, oferecidos para salvar a humanidade. Jesus também mencionou que haveria uma traição de alguém do grupo e que também o negariam e o deixariam sozinho. Pedro se negou a crer nessas predições e afirmou que ele nunca faria isso. E foi então que Jesus o alertou que ele o negaria por 3 vezes. Foi contundente tudo isso. No Getsêmani, foi comovente a agonia de Jesus, que chegou a transpirar sangue por tudo que iria passar de sofrimento. Sua submissão a Deus é um exemplo para todos nós, quando muitas vezes queremos discutir com Deus nosso querer. Devemos aceitar a vontade divina. Na prisão de Jesus ficou tudo confuso, pois Judas o traiu e o entregou aos soldados. Pedro, como sempre impetuoso, resolveu defender Jesus com sua espada e foi repreendido por Jesus. Os outros discípulos fugiram, mas Pedro acompanhou Jesus em sua trajetória de julgamento e, nessa aventura, negou Jesus 3 vezes, chorando muito depois pelo ocorrido. Graças a Deus, Jesus, com sua graça, nos convida para amá-lo, como fez com Pedro, e a aceitação desse amor transformou a vida de Pedro para sempre. Que pena que Judas não teve a mesma disposição que Pedro teve. Jesus o teria perdoado também, e esse teria sido o capítulo mais lindo do Novo Testamento. Hoje, Jesus nos convida a amá-lo e nos perdoa as fraquezas, e nos anima e nos fortalece para que sejamos seus discípulos como Pedro se tornou. Deus nos abençoe e que tenhamos gratidão por tudo que Jesus fez por todos nós. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, verso 4. Que Deus nos abençoe.